Olá, meus queridos. A aula de hoje é MMC, mínimo múltiplo comum, ou seja, como seu nome indica, o mínimo múltiplo comum de um conjunto de dois ou mais números inteiros. É o menor dos múltiplos que esses números compartilham, excluindo zero. Vamos aplicar dois métodos de se resolver: o método convencional e o método prático. Mas para o método convencional é necessário que vocês lembrem bem o conceito de múltiplo, ok? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo! Meus jovens, a situação, o problema aqui é o seguinte, veja bem, qual é o MMC entre 8 e 12? E para isso, nós vamos ver quais são os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12. E os múltiplos de 8 são o 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e infinitamente. Para os múltiplos de 12, nós temos 0, 12, 24, 36, 48, 60 e também infinitamente. Pessoal, veja bem, olha nos múltiplos de 8 e 12, em qual deles se repetiram os números. Os múltiplos comuns aqui são o 0, 24 e 48. Eles poderiam ir, se repetindo, porém não é mais necessário para a situação, o problema, porque quando eu estou calculando o MMC, eu quero o menor múltiplo que é comum entre esses dois carinhas. E como o 0, é de todos, nós podemos cortar ele, ou seja, ele não pode ser um MMC de ninguém. Sendo assim, o MMC de 8 e 12 é o menor deles, que é o 24. Esse é o método que a gente chama de convencional. Agora vamos para o processo prático, que apresentamos dessa forma aqui, 8 e 12 com uma barra na vertical mesmo, desta forma. E para fazer o processo prático, é necessário saber os números primos, viu? E o primeiro número primo que divide pelo menos um dos dois é o 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4 e 12 dividido por 2 é igual a 6. Como os dois números são pares, eu continuo ainda dividindo por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Continuo com o número 2. Mas alguns podem estar aí se perguntando ou pensando, E se eu fizer com 3 primeiro maço, daria errado? Não, meu jovem. O resultado será o mesmo, Mas eu vou seguir aqui de forma convencional em ordem crescente. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 3 dividido por 2 é 1,5. E não podemos colocar um número decimal, somente números inteiros, viu? Que fique bem claro isso para vocês. Então, nessa situação, a gente repete o 3. Agora sim, o 3 a gente vai dividir por 3, que é igual a 1. Basta agora a gente multiplicar os números, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Viram quanto é simples? O nosso MMC, mínimo múltiplo comum, entre 8 e 12 é o 24. Pessoal, agora para fechar, essa nossa aula de mínimo múltiplo comum, vamos fazer o nosso último exemplo aqui. Uma pessoa dá uma volta completa em uma pista circular em 24 minutos.
enquanto que outra realiza a mesma volta em 30 minutos. As duas partem juntos ao mesmo tempo às 13 horas e 30 minutos. A que horas as duas pessoas se encontrarão novamente no ponto onde partiram e quantas voltas deu cada uma? Pessoal, às vezes eu até falo com os estudantes, o problema não é as contas. Às vezes o problema da matemática está na interpretação, ou seja, na contextualização. Vamos voltar ao nosso texto aqui e marcar algumas partes que eu acho muito importante. A primeira situação, problema, é que ele fala que as duas partem juntos exatamente às 13 horas e 30 minutos. Né? A que horas essas duas pessoas vão se encontrar novamente de onde elas partiram? Essa é a nossa primeira pergunta. A segunda situação, problema, é que ele quer saber quantas voltas cada uma deu. Tem que ser diferente, porque uma gasta 24 minutos e a outra 30 minutos na mesma volta, né? Na mesma pista circular. Ou seja, uma menina ou um sujeito está gastando 6 minutos a mais. Vamos fazer o desenho aqui para a gente poder entender. Eu marquei aqui o A, nós vamos chamar de André. E o B será a Beatriz. Então veja que eu tenho aqui o sentido da minha trajetória circular, né, de acordo com o texto, e André gastando seus 24 minutos e a Beatriz 30 minutos. Ou seja, vamos fazer um mínimo múltiplo comum entre esses dois carinhas. E o mínimo múltiplo comum de 24 e 30, vamos partir pelo número 2. Ou seja, 24 por 2 é 12, 30 por 2 é igual a 15. Podemos continuar ainda com o número 2, né? Que vai ser 12 dividido por 2 é 6. E o 15 a gente repete porque não tem como dividir, né? Vamos continuar ainda por 2, porque o 6 dividido por 2 é 3 e o 15 a gente repete. Podemos passar para o próximo, que é o 3, porque 3 dividido por 3 é 1 e o 15 dividido por 3 é 5. E o próprio 5, né? Repete 1 aqui, 5 dividido por 5 igual a 1. Agora basta a gente multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Ou seja, o nosso mínimo múltiplo comum será de 120 minutos. Lembrando que cada hora equivale a 60 minutos. Então, 120 minutos são exatamente 2 horas. Agora dá para a gente resolver aqui, ó, a primeira pergunta. Quando as duas se encontrarão novamente no mesmo ponto de onde elas partiram, ou seja, 13 e 30 mais 2 horas. Então, os dois, né, tanto o André e a Beatriz, elas vão se encontrar novamente às 15 horas e 30 minutos. Agora vamos descobrir quantas voltas cada um deu. André, vamos aqui, se ele gastou 120 minutos e cada volta ele gasta 24, é 120 dividido por 24. Então, o André dá 5 voltas em 2 horas. A Beatriz vai ser 120 por 30. Então, a Beatriz, em 2 horas, ela vai dar 4 voltas. Ou seja, Beatriz, ela dá uma volta a menos do que André. No total, nós temos 9 voltas executadas pelos os dois carinhas, as duas pessoas, tanto o André quanto Beatriz. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aí o seu like, né? Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Agora, pessoal, vamos iniciar com a matemática básica. Tem dúvidas? Deixa aí no comentário. No mais, um meu grande abraço e fique com Deus.